This is the day you have trained for. The day you have studied for. Utilize your superior skills. Your superior intelligence. Sit down, rodent! Sarah, baby? Oh, you were one fly. Don't make me hurt you. Learn to defeat your ruthless enemy, Steve of Hackensack. Ryan, you're gonna get rude. Shut up, quadruped. Esse ano, em 2019, o Dreamcast faz 20 anos de idade. Estamos aqui hoje para poder comemorar esses 20 anos junto com você, que cresceu conhecendo o Dreamcast desde os anos 90, né, até os dias de hoje. Dreamcast, na verdade, é um videogame que fez parte de uma geração. Muitas pessoas sentem saudade dele, né, até hoje. Hoje eu queria contar pelo menos um pouco da minha história. Talvez você que esteja assistindo fique familiarizado com o que eu vou falar hoje, né. Espero que você goste do conteúdo, porque é feito de coração por um fã de videogame para outro fã de videogame. O Dreamcast foi lançado 9/9/1999 nos Estados Unidos. Ele foi lançado exatamente em 98 no Japão, tendo a sua primeira remessa lá. Vendeu super bem, mas naquela época as coisas demoravam para chegar de lugar para lugar, então ele demorou quase mais ou menos um ano para poder chegar aqui nas Américas. Ele chegou na data comemorativa no dia 9/9/1999, nos Estados Unidos e no Canadá. E apenas um mês depois, ele acabou chegando também aqui no Brasil, direto pela própria Tectoy também, que trazia já desde da época, já trazia Mega Drive, já trazia Sega Saturn, e eles também conseguiram trazer o Dreamcast apenas um mês depois do seu próprio lançamento nos Estados Unidos. E foi uma coisa super bacana. O Dreamcast, ele é um console 128 bits, ele é sexta geração, tá? Ele é concorrente direto do PlayStation 2, do GameCube e do Xbox, mas na minha opinião, ele concorre principalmente com o PlayStation, com o Nintendo 64. Na época que ele foi lançado, como ele foi o primeiro console 128 bits da geração, ele tem um poder de gráfico muito maior do que seus concorrentes, e ele é um console bem interessante porque ele tem muitas peculiaridades. E esse console, cara, marcou a minha geração. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora veio procurar esse vídeo porque você gosta de Dreamcast também, e eu espero que hoje você possa tá gostando um pouquinho do que a gente vai apresentar pra você, beleza? Primeiro também, eu gostaria de falar da minha própria história com o Dreamcast. Eu moro no interior de São Paulo, moro na cidade de Limeira. Como eu moro numa cidade de interior, às vezes as coisas demoram pra chegar, né, de uma capital até aqui. Na época a gente tinha mais conteúdo com Super Nintendo, com Mega Drive, PlayStation, e quando o Dreamcast surgiu aqui pra gente, foi uma surpresa muito grande. E eu me lembro muito bem de algumas propagandas que tinha na própria televisão, revistas falavam dele, e o poder gráfico que ele mostrava na época, cara, era de cair o queixo. Não tinha nada parecido com isso. Fazer os concorrentes, assim, realmente passar vergonha, pelo menos em questão de gráfico, era a próxima geração e não tinha nada parecido com isso. Era realmente, assim, lindo demais ver o que o Dreamcast conseguia fazer. Na época eu tinha um Super Nintendo, né? Os meus amigos também tinham Super Nintendo, Mega Drive, alguns PlayStation, como eu já comentei. O outro tinha um Sega Saturn. Eu me lembro do primeiro dia que eu vi um Dreamcast, foi na casa de um amigo do meu pai. Eles acabaram comprando o Dreamcast lá, e eu fui experimentar, né? Me chamaram lá, eu fui brincar um pouco com o console. Cara, me apaixonei na hora, porque a line-up dele de lançamento nos Estados Unidos já veio com muitos jogos bons já de cara. E eu me lembro também que ele já tinha alguns jogos, né? E ver aquilo é muito diferente. Você tem noção do que é ver, por exemplo... Hoje eu sei que é um pouco complicado de pensar, porque talvez as crianças mais novas não consigam entender o tamanho e diferença que é isso. Mas você tinha ali 8 bits com Nintendinho, com Master System. A gente, no caso eu já tinha, por exemplo, Super Nintendo, que era 16 bits. Gráficos bonitos, tal. Mas ver aquilo rodando 128 bits... Vendo aquilo rodando na televisão da casa desse amigo do meu pai... Cara, foi uma coisa que eu não conseguia entender de começo. Era uma coisa assim tão diferente que pra você ter noção, eu não tô conseguindo ter palavras pra descrever. Mas é incrível, é insano. O Dreamcast, ele tinha, como eu já disse, ele tinha um poder gráfico incrível, maravilhoso, que a gente não tinha visto até então. O Dreamcast, então, no caso, entrou na minha vida por essa visita que eu fiz, e depois de um tempo, eu passei a gostar mais do Dreamcast pela seguinte forma. Na época, eu tinha 4 anos de idade, tá? E eu lembro que mudou
do lado de casa, um vizinho, que ele tinha Super Nintendo. Isso era mais ou menos ali por volta de 95, 96. E até então eu só tinha contato com o Atari, porque era o videogame que a gente tinha em casa. Eu não tinha contato com videogames porque, assim, era o que tinha em casa, tá? E exatamente era o que eu jogava. Eu fui na casa desse amigo meu e ele tinha um Super Nintendo. A diferença gráfica de um Atari para um Super Nintendo também é gigantesca. Então você já imagina na cabeça de uma criança o que foi aquilo. E a partir disso eu comecei a adorar a Nintendo, comecei a gostar muito dos seus jogos, muito dos seus consoles. Quando saiu o Nintendo 64 também, eu era criança, mas eu me lembro muito bem, sabe, tipo, da procura, da fala das crianças na escola, comentando sobre o Nintendo 64, e isso foi muito legal. E tanto é que depois de um tempo, né, meu pai conseguiu, agradeço muito, inclusive pai, obrigado mesmo, tá, por ter conseguido comprar todos os consoles pra gente naquela época. Sei que foi muito difícil, hoje em dia eu converso com ele sobre isso também, de verdade, muito obrigado por ter proporcionado esses momentos aí pra mim, tá, pros meus amigos também que vinham em casa e a gente conseguia jogar junto também, enfim, não vou me estender muito nisso, mas agradeço ao meu pai, de verdade. Consegui ter Super Nintendo, consegui ter Nintendo 64, Nintendo 64 também, uma baita evolução. Mas o que acontece? Eu tinha muito contato com jogos Nintendo. Super legal, eu sempre gostei muito de jogos Nintendo. Porém, quando eu vi o Dreamcast, pra mim sempre existia aquela briguinha, né, de Nintendo versus Sega. É muito anos 90 falar sobre isso, mas, cara, quem viveu sabe que existia mesmo. Nintendo e Sega tinham uma birra mesmo entre as duas, a molecada se estapeava pra ver quem tinha o melhor console, enfim. E quando chegou o Sega Dreamcast, foi o momento que eu falei assim, cara, eu quero conhecer isso aí. E aí eu fui lá, conheci o Sega Dreamcast, sabia que era de uma empresa assim que eu, pelo menos até então, eu não gostava, e foi a partir daí que eu vi que a outra empresa tinha muito a oferecer também. E era besteira da minha parte dizer que só a Nintendo era legal. A Sega também era, cara, é maravilhosa. E foi a partir disso que eu comecei a querer conhecer outras coisas. Foi pelo Dreamcast que eu comecei a gostar de fato de videogames. Foi pelo Dreamcast que eu comecei a me interessar por coisas a mais. Eu vi que só a Nintendo não era o suficiente. Eu tinha que conhecer o que a Sega tinha. Eu queria saber o que a Sony tinha na época com o lançamento do PlayStation. Muita gente já tinha, mas eu não me misturava muito com quem tinha PlayStation na época. E passei a ter depois um PlayStation também, enfim. Mas foi pelo Sega Dreamcast que eu comecei a gostar de videogames em geral. Então eu comecei a gostar também de Mega Drive, comecei a correr atrás de Sega Saturn, de Master System, comecei a ver tudo que tinha de Sega, eu comecei a acompanhar. Então o Dreamcast foi o videogame que me trouxe pra gostar mais de videogames. E hoje, como você pode ver, né, tem um pedaço aqui da história dos videogames aqui em casa. E foi pelo Dreamcast que eu comecei a ter esse amor. Então, obrigado a todos que fizeram parte da construção desse console incrível. E vamos lá, quero mostrar um pouco também dos jogos que eu tenho aqui em casa. Porque, cara, querendo ou não, o console ele é incrível, muito. Mas o que faz o console realmente são os jogos. E eu tenho aqui jogos incríveis do Dreamcast que eu tenho certeza que vai te emocionar. Ou vai te fazer ficar com vontade de jogar os jogos de novo. Se faz tempo que você não escuta falar de Dreamcast, se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e você jogou ele quando criança e vai ver algum dos jogos que eu vou falar aqui e vai sentir a saudade, cara, mate a saudade por emulador, mate a saudade comprando um console físico, os jogos. Tem várias maneiras hoje em dia de poder estar jogando o Dreamcast. E o Dreamcast, como você sabe, é um console incrível. E eu vou estar mostrando um pouco dos jogos aqui agora pra vocês. E o primeiro jogo que eu tenho aqui na minha coleção é o Sonic Adventure. Muitos consoles, tá, do Dreamcast ele veio já com o Sonic Adventure junto com o console, né? Cara, é o primeiro Sonic 3D, de fato, feito pela SEGA. Você pode dizer que, de repente, um Sonic do Sega Saturn ali, né? O Sonic R, que muita gente não gosta, eu também não sou muito fã. Mas ele já era 3D, né? Mas era um jogo de corrida meia boca e tal. Mas esse jogo aqui, Sonic Adventure, foi um divisor de águas, eu tenho certeza. Tudo que mostrava de comercial do Dreamcast sempre tem aquela famosa parte da baleia, né, dele correndo na primeira fase. E Sonic Adventure é um jogo que talvez ele não envelheceu tão bem, né, como outros jogos do Dreamcast, mas ainda assim é um jogo que tem um apreço bacana por quem jogou o Dreamcast. Se você nunca jogou, é bacana dar uma chance pra ele, porém é um jogo que, sei lá, talvez se você nunca jogou, talvez você estranhe esse game. Mas pra quem jogou na época,
pode ser que seja uma boa pedida. Só lembrando, tá, eu não tenho nenhuma ordem de preferência nem nada assim, todos os jogos que eu tô pegando aqui é aleatório, tá, então não tem nenhum tipo de ranking. O próximo jogo que eu tenho aqui é o Bomberman Online. O Dreamcast, na verdade, também ele é muito conhecido pelos seus jogos online. Bomberman Online é um jogo muito legal. Muitos jogos hoje em dia também do Dreamcast, ele ainda está aceitando o online, tá? Muitos jogos, eles estão revivendo os servidores e tal. Então, para quem tem Dreamcast e não tá sabendo, cara, dá uma procurada, principalmente na comunidade Dreamcast Brasil, tá? Tem o próprio site deles e tem a comunidade também no Facebook, que você pode pesquisar para ver sobre jogatinas online. Tem um pessoal ainda fazendo também. Não é difícil conectar ele hoje em dia, tá? Se você quiser também. Então, é uma boa pedida, tá? Bomberman Online. Daytona USA, direto, tá? Dos arcades da SEGA. A SEGA no Dreamcast, tá? Eles fizeram bastante ports direto do próprio arcade para o console. Então, um dos grandes chamativos do console são os próprios jogos de arcade para ele. E você poder jogar um Daytona. Tudo bem que no Saturn já tinha Daytona, né? Mas o do Dreamcast eu ainda acho que é um pouco melhor do que tinha no Saturn. E, cara, jogar Daytona no conforto de casa é muito bom. Então tá aí uma grande pedida, Daytona. O próximo aqui é o Marvel vs Capcom 2. Um excelente jogo de luta. Talvez seja o melhor jogo de luta de Dreamcast. Talvez sim, talvez não, tá? Diga aí no comentário talvez qual jogo de luta você prefere. Quem tem Dreamcast há muito tempo sabe que é uma plataforma excelente para jogos de luta. Na minha opinião, esse não é o melhor, tá? Pra mim, lógico. Ele é excelente, talvez seja o jogo mais completo, tá? Falando de verdade, talvez ele seja o jogo mais completo. Mas pra mim eu gosto de jogar, vou estar mostrando daqui a pouco, um outro jogo, mas esse jogo aqui cara, é fantástico, sensacional. Marvel vs Capcom 2 é incrível e vale muito a pena ser conhecido. O próximo aqui é Grandia 2, tá? E esse aqui ainda vem, inclusive, num box grande. E uma curiosidade muito legal desse Grandia 2, ele tem uma trilha sonora, cara, cantada em português. Pouca gente sabe, na verdade, tá? Mas ele tem uma trilha sonora cantada em português. Você consegue ver que é algum japonês cantando em português, então assim, fica um pouco estranho. É bem engraçado de ver, na verdade, mas ao mesmo tempo também é muito bonito. Então é um pouco estranho de ver, né? É um jogo, assim, de uma plataforma dos anos 90, que não tinha nada localizado assim pra português. E aí é um RPG, que aqui já no Brasil já não vinha muito. E aí você tem uma trilha sonora cantada em português, cara, é esquisito, mas funcionou super bem, tá? Vale a pena dar uma conferida depois na trilha sonora dele. Não só na trilha sonora, o jogo é incrível, muito bom mesmo. Ele não é uma sequência direta do primeiro Grandia, tá? Ele conta uma história diferente, mas é um RPG sensacional. E infelizmente o Dreamcast tem poucos RPGs, então se você gosta de RPGs e tem o Dreamcast, vale a pena dar uma chance pro Grandia 2. Resident Evil 3, esse aqui é um clássico, tá? No Dreamcast, ele tem uma resolução um pouco melhor, tá? Do que é muito conhecido pelo PlayStation. Acredito que a maioria das pessoas tenha jogado Resident Evil 3 no PlayStation 1. Não tem nada de diferente, na verdade, é o mesmo jogo, porém os polígonos aqui são um pouco melhor, né? Então você tem uma resolução um pouco melhor nesse game. E é Resident Evil 3, né, cara? Não tem muito o que comentar. Excelente jogo, vale muito a pena. O próximo aqui é Tomb Raider, The Last Revelation, e é o quarto título da série. E esse daqui eles tentaram fazer um reboot, tá? Eles viram que os 3 primeiros jogos de Tomb Raider talvez estavam com uma história um pouco confusa. Eles tentaram fazer um reboot nesse daqui. Na minha opinião não acertou de novo, tá? Mas ainda assim é um jogo bem bacana de tá jogando. Ele foi lançado em outras plataformas também, mas o que aconteceu com Resident Evil 3 acontece aqui também. A versão de Dreamcast é um pouquinho melhor, pelo fato assim, de polígonos ser um pouco mais juntos, né? Então você consegue ver uma definição um pouco melhor. E se você ainda tiver, né, cabo VGA, tem muitos jogos do Dreamcast que acaba aceitando, então deixa uma qualidade melhor ainda. Não só pelo gráfico, tá? Mas é um jogo ainda bacana, interessante. A história, ela desenvolve, mas não desenvolve tão bem. Então, assim, é um bom jogo, mas com uma história um pouco rasa. E vale a pena ser jogado, tá? Se você tem um Dreamcast aí e tá procurando um Tomb Raider, você gosta, tá aí uma boa pedida. Capcom vs SNK. Se eu não me engano, esse foi o primeiro jogo que eu vi assim na minha vida, que era um crossover entre empresas, tá? Então aqui você tem jogos não, você tem personagens da Capcom e da SNK. Para quem conhece um pouco de jogos de luta, sabe que Capcom e SNK
era Street Fighter e era The King of Fighter, né? Então, assim, você tinha o melhor dos dois mundos em um jogo só. Então você podia colocar os caras para dar porrada, tipo, numa empresa ou outra. Você podia fazer times, então você podia colocar gente do Street Fighter junto com The King of Fighter. Então é um jogo bem legal e não só por... Ele é um caça-níquel, né? Ele é um jogo que tem muita qualidade porque fizeram bem feito, tá? Não fizeram um jogo somente para vender os personagens. Eles fizeram um jogo muito bem feito e deu super certo. Então tá aí, uma boa pedida para quem gosta de jogos de luta. Aqui temos Ripping Riders, é um jogo de snowboard. Nessa época já tinha alguns jogos de snowboard fazendo sucesso, a SEGA tentou fazer a dela, né? E esse jogo aqui é um jogo muito bom, tá? Eu vejo nem tantas pessoas comentando dele, mas é um jogo bem interessante. Ele é bem bonito também, tem uma jogabilidade bem bacana. Se você gosta, né, de jogos de snowboard, vale a pena dar uma chance aqui pra esse também. O próximo aqui é o Revolt. Eu pelo menos costumo chamar ele assim, tá? Talvez seja Revolt, Revolt... Bom, enfim, chame como quiser, mas é um excelente jogo também. Esse aqui, ele é um jogo de corrida de carros em miniatura. Seria mais carros de brinquedo, pra ser sincero. Ele tenta pegar uma pegada tipo Mario Kart, sabe? De você poder pegar os power-ups, ficar jogando nos amigos, enfim. Dá pra jogar até 4 players também. E são corridas assim de carrinhos de controle remoto. Cara, é bem legal. Se você não conhece esse título aqui, dá uma chance pra ele, porque eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Bom, agora tirem as crianças da sala, porque esse daqui, cara, é um jogo excelente mesmo. Esse aqui é o Quake 3 Arena. Pra quem é nascido principalmente ou nos anos 80 ou 90, eu tenho certeza que jogou muito em PC e em Lan House. E Quake 3 Arena é um jogo excelente de tiro, tá? Eu tenho certeza que na Lan House que você ia, tinha Quake 3 Arena. É um jogo, assim, muito bom. E ele facilitou muito as jogatinas online pelo Dreamcast, tá? Muita gente quis um Dreamcast principalmente para poder jogar em casa Quake 3 Arena. E tem até hoje, né, as versões do Steam que você pode jogar. E lembra que eu tinha comentado também, né, que os jogos de Dreamcast eles estão voltando, na verdade, com os servidores e tal. Tem muito fã, né, trazendo o servidor de volta. E tem jogatinas frequentes ainda de Quake 3 Arena. Então você pode estar jogando, né, com o teclado mouse do próprio Dreamcast. Ou você pode estar jogando com o controle também, que vai super bem. E, cara, é um jogo, assim, sensacional. Ele é frenético, muito bom. Quem jogou ele, eu tenho certeza que tem muitas boas lembranças dele. Só de falar dá vontade de jogar, tá? Quake 3 Arena. O próximo aqui que eu tenho é o Code Veronica, tá? Resident Evil Code Veronica. Esse aqui é um dos poucos jogos que eu tenho japonês. Ele vem nesse box bem bacana aqui, tá? Resident Evil Code Veronica, pra quem não sabe, tá? Ele era pra ter sido o Resident Evil 3 de fato. O que aconteceu na época era que a Sony tinha uma exclusividade, tá, de títulos de Resident Evil numerados. Então eles tinham um contrato afirmado com a Capcom de poder lançar os seus jogos Resident Evil 1, 2 e 3. Quando a Capcom estava fazendo esse jogo aqui, ele ia ser lançado diretamente pro Dreamcast. O que aconteceu? Eles iam lançar como Resident Evil 3. Mas aí a Sony falou assim, cara, não vai fazer isso não, porque vocês têm um contrato com a gente, vocês têm que lançar o Resident Evil 3 pra gente, não é pra SEGA, é pra gente. Então o que eles fizeram? Eles mudaram o título do jogo e ele mudou pra Resident Evil Code Veronica. E o Resident Evil 3, que vocês conhecem do PlayStation 1, ele era pra ter tido um outro título. Ele era, na verdade, pra ser um spin-off. Mas como a SEGA já estava produzindo ele, e eles precisavam lançar um título que era numerado para o PlayStation, então eles lançaram o Resident Evil 3, que era conhecido na época por outro nome. Eles foram lançados como Resident Evil 3, o que vocês conhecem hoje, e esse daqui como Resident Evil Code Veronica. Então é uma curiosidade, tá? E é um super jogo bom também, então tá aí. O próximo da lista aqui é o Tomb Raider Chronicles. Esse aqui já é a sequência direta do The Last Revelation. E, se eu não me engano, ele se passa poucos meses depois, tá, do primeiro título. Lembra quando eu falei que a história não tinha sido muito bem contada e tal? Não tinha sido muito bem contada principalmente por esse título aqui, cara. Porque como ele é uma sequência direta, eles não conseguiram acertar de novo. Então eles não conseguiram acertar no 1, 2 e o 3. Não tô dizendo que são jogos ruins, tá? Pelo amor de Deus. Eles são jogos bons, mas a história eles não conseguiram acertar de novo. Tem gente que gosta, tá? Eu particularmente acho razoável, dá pra jogar, tranquilo. É um dos títulos mais fracos, tá? De Tomb Raider, na minha opinião.
ele tem uma qualidade assim estável, tá? Então, por você já ter jogado os outros 4 Tomb Raider, nesse aqui você não vai achar nada de muito diferente. Então, assim, ele já tá um pouco maçante. Mas ainda assim, se você gosta de Tomb Raider, pode dar uma chance pra ele, porque vai valer a pena. Aqui temos Sega GT. Sega GT, pra quem não sabe, não sei se eu posso dizer isso, tá? Mas ele é o Gran Turismo da Sega. É um jogo muito bom também, tá? Ele tem também um esquema de licenças, né? Parecido com o que tinha o Gran Turismo. Ele tenta ser um pouco mais simulador do que os outros jogos da Sega. Esse jogo aqui, ele é muito bom para quem gosta principalmente de jogos de corrida, tá? Ele é um jogo onde você, que não comentei, você pode fazer a licença, você pode fazer tipo uma carreira, né? Pro próprio jogador. E é um título indispensável para quem gosta de jogos de corrida. Rayman 2. Rayman também era uma série que teve o seu auge principalmente nos anos 90, tá? É um título muito bom e acredito que a melhor versão que tenha de Rayman 2 é do Dreamcast, então se você tiver um Dreamcast e gosta de Rayman, com certeza vale a pena estar conhecendo esse título aqui. Bom, aqui outro jogo japonês que eu tenho, tá? Que é o The King of Fighters 2002. Cara, The King of Fighters, tá? Nessa época, no 2002, ele já estava um pouco desgastado, mas ainda assim é um bom título de luta, tá? Dreamcast tem excelentes jogos de luta e esse aqui é mais um deles também. Como eu comentei, a saga já estava um pouquinho já desgastada nessa época, mas vale muito a pena. Ela ainda mantém também uma qualidade de luta muito boa, porém é aquela coisa, não vai achar nada de diferente nesse jogo aqui, mas vale a pena. Aqui temos Power Stone 2, tá? Um dos melhores, se eu não me engano, talvez seja o melhor multiplayer do Dreamcast, pelo menos em jogos de luta, tá? Você pode jogar em 4 players, ele é bem parecido com o Smash Bros. Eu sei que muita gente não gosta dessa comparação, tá? Dizer que ele é um Smash Bros. Da Sega, mas ele é sim, cara. É um jogo muito bem feito, é uma porradaria sem fim, tá? É muito legal você estar juntando 4 amigos para poder estar jogando esse jogo. Se você tem um Dreamcast e tiver 4 controles, cara, chama seus amigos em casa pra estar jogando ele, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir pra caramba. Power Stone 2 é sensacional, jogue. Aqui temos Spider-Man. Nessa época, o Homem-Aranha está sendo bastante explorado em jogos de videogame. No Super Nintendo ele já tinha saído, tá? Em outras plataformas também. Quando eles fizeram esse jogo aqui, cara, é um jogo incrível. Pra quem gosta principalmente, tá, de jogos de super-herói e acha que antigamente não fazia jogos bons de super-herói, cara, dá uma chance pra esse daqui, porque eu tenho certeza absoluta que você vai estar gostando dele. É um excelente jogo, ele não tem multiplayer, tá? Então você vai estar jogando somente em uma pessoa, mas eu tenho certeza, cara, dá uma chance pra ele, porque ele é muito, muito, muito bom mesmo, Spider-Man. Aqui temos Worms, World Party. Ele também como que eu posso dizer? É mais um jogo de Worms. Nessa época também foi o auge de Worms, saía pra tudo que é plataforma. E é um jogo muito legal também de estar jogando com os amigos, tá? É um jogo, na verdade, que é feito pra jogar com os amigos, né? Se você jogando sozinho, vai te divertir, com certeza. Mas o bacana mesmo é poder estar jogando com os parceiros. Cara, é muito legal esse jogo aqui. Tô vendo aqui que ele tem o modo online também, tá? Pra ser sincero, eu nunca testei esse daqui online, mas se ele for como um multiplayer local, mas online no caso, cara, eu tenho certeza que ele vale muito a pena. E pra quem gosta de Worms, o Dreamcast também tem, então Worms para Dreamcast. Aqui temos Phantasy Star Online, a versão 2 do jogo. Ele é um jogo, pra quem conheceu na época, tá? O Dreamcast, ele foi um console muito conhecido pela popularização dos jogos online. Não foi o primeiro console, tá, a ter jogos online, mas foi ele o primeiro console que de fato cravou ali e falou, olha, a gente tem jogos online, venha conhecer esses jogos e você vai ver como que é legal. E quem conseguiu jogar Phantasy Star nessa época, cara, eu tenho certeza que jogou um dos melhores jogos. Ele tem um sistema online muito bacana, tem a galera revivendo ele até hoje também, então você pode estar entrando em servidores e é muito bacana de estar jogando, e é um jogo assim de conteúdo para centenas de horas. Então, se você quer investir num Dreamcast, que é um jogo para jogar assim por centenas de horas, e você gosta de RPG, cara, esse é o jogo para você. The House of the Dead 2 é um clássico dos arcades da Sega. Esse jogo aqui, tá? O Dreamcast ele ainda também aceita aquelas pistolas, tá? Para poder tá jogando nas TVs de tubo.
Então, se você tem as pistolas para poder estar jogando, cara, é um jogo excelente, é muito legal. No controle dá para jogar também, tá? Mas é claro que na pistola você consegue ter uma melhor precisão. Mas, cara, você poder estar jogando um clássico dos arcades da SEGA em casa, cara, não tem preço. A SEGA acertou demais nessa questão de poder estar fazendo os seus jogos de arcade, conseguindo tá trazendo para casa. Então, jogar The House of the Dead 2 em casa, sem estar pagando crédito aí, né? Não sei quanto custava cada ficha na época em cada shopping, mas era bem caro. E você tá podendo jogar ele o dia todo na sua casa, cara, muito bacana. Então, fica aí uma boa pedida. Aqui temos Test Drive Le Mans. Ouso dizer, tá, que esse daqui é um dos jogos mais bonitos lançados para Dreamcast, em todos os aspectos que você pensar. Ele é um jogo, assim, que ele é extremamente lindo, cara. Quando eu vi esse jogo aqui pela primeira vez, eu não conseguia acreditar que ele estava sendo rodado em um Dreamcast. E na época, eu assim, não tinha palavra para descrever o quão bonito ele era. E não só bonito também, tá? Ele tem uma jogabilidade muito boa, tem bastantes veículos, ele tem alguns segredos também para estar desbloqueando nele, então é bem bacana. Se você gosta, tá, de jogos de corrida e não conhece esse título, cara, dá uma chance pra ele, porque eu tenho certeza que você vai estar gostando dele. Esse jogo ele tem pistas reais, ele tem carros reais também, tem marcas famosas nele, tá? Então assim, ele é um jogo completo pra Dreamcast e pra quem gosta de jogos de corrida. Se você gosta, tá aqui. Aqui temos mais um jogo de tiro, um jogo excelente também, muito conhecido pelas Lan Houses, tá? Mas que acabou saindo pra Dreamcast também, que é um Real Tournament. Esse jogo aqui também é incrível, tá muito legal de estar jogando, sem querer estar fazendo comparações, tá? Mas ele lembra muito o Quake 3 Arena. Eles têm muitas, eles são bem similares na verdade, tá? Mas esse jogo aqui, ele fez muito sucesso na época, tá? É um jogo que levantou a série, é um jogo muito bom. Se você tem Dreamcast também, pode estar jogando ele. Se você gosta de jogos de tiro e gosta daquele sistema, né, de partidas meio feitas por LAN e tal, cara, você vai se sentir estar jogando um jogo dos anos 90 incrível, cara. É muito legal mesmo, vale a pedida, de verdade. O próximo jogo que eu tenho aqui na minha lista, tá? Ele é Sega Tennis 2K2. Ele é um excelente jogo de esporte. Pra quem não sabe, nessa época, a EA já estava dando muito suporte pra Sony, então ela não estava fazendo jogos de esportes para outros consoles. E todo mundo sabe que jogos de esportes, assim, vende muito. E a SEGA também não queria ficar fora desse mercado, então ela fez a sua própria marca de jogos de esportes. E esse daqui, pra quem gosta de tênis, cara, é um jogo muito bacana mesmo, muito bem feito, e vale a pena jogar. O próximo jogo que eu tenho aqui, ele é um jogo um pouco desconhecido, pouca gente jogou ele na verdade, tá? E tem um motivo, ele é ruim mesmo. Então, por isso que muita gente acabou não conhecendo ele. Ele é um jogo que ele tenta ser terror, tá? E acho que ele não consegue muito. Pra ser sincero, eu nunca consegui jogar ele até o final. Eu duvido que o final dele seja tão bom assim, pra valer a pena. Então, sinceramente, se você gosta de jogos de terror, principalmente terror B, e o Bleed pode ser que seja uma coisa interessante pra você. Mas se você tá procurando um jogo de terror bom pra Dreamcast, não é esse aqui não, passa um pouco longe dele, tá? Mas se você gosta de jogos de terror B, dá uma chance. Aqui eu tenho um dos melhores jogos de Dreamcast, tá? Soul Calibur. Soul Calibur é um jogo de luta, facilmente um dos melhores jogos de luta do Dreamcast e de todos os tempos, tá? Na época tinha um gráfico excelente, uma jogabilidade excelente. Cara, sendo bem sério, não tenho nada de ruim pra poder falar desse jogo. Esse jogo é muito, mas muito bom mesmo. Eu não tenho certeza no Metacritic qual a posição dele, mas eu sei que é muito alta mesmo. Então, tem muitos jogos sendo lançados hoje em dia que não bate ele. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui jogou esse jogo, tá? Tem um apreço muito grande por ele, vale muito a pena estar jogando, tá? Soul Calibur é um daqueles tipos de jogos que marcou uma geração inteira e vale muito a pena, tá? O próximo que eu tenho aqui é o Blue Stinger. Tá, muita gente conhece esse jogo aqui, ele é, na época, tá, ele é um jogo exclusivo também de Dreamcast. É um jogo também de terror, ou pelo menos tenta ser, né, ele não consegue ser forte nesse gênero, mas ele tenta, né, cara, e é um jogo assim, na minha opinião, tá, ele é ruim, mas ele tem uma premissa interessante. Mas não encanta de verdade. Talvez seja igual o Will Bleed, tá, se você gosta de jogos de terror ruim, vale a pena dar uma chance, porque assim, o terror e a comédia, cara, é muito
é muito próximo. Se você tenta fazer alguma coisa de terror e sai ruim, ela vira comédia. Então, assim, com os jogos acaba acontecendo a mesma coisa também. Você tenta fazer um jogo de terror e aí você não consegue deixar essa ideia de terror no jogador, cara, começa a ficar engraçado demais e... enfim. Talvez seja mais legal você estar jogando esse jogo aqui pra dar risada. Mas, enfim, se você já tomou algum susto com Blue Stranger, cara, conta aí pra gente nos comentários, por favor. Aqui temos Dead or Alive 2. Muita gente conhece, tá? Dead or Alive, principalmente pelas polêmicas da roupa das meninas ser curta demais. Só que muita gente acaba focando nisso e esquece que tem um jogo de luta aqui muito bom, cara. Muito bom mesmo. A série Dead or Alive, ela é muito boa, tá? E até os jogos spin-off deles, de vôlei de praia e tal, cara, é muito bom. Os caras dão um suporte bem legal pra esse tipo de jogos aqui. E lança até hoje, tá? Dead or Alive. E são jogos muito bons. Se você tem um pouco de preconceito, achando que de repente é um jogo só pra vender, porque as meninas têm pouca roupa, então você vai ficar só vendo isso, cara, joga ele, experimenta esse jogo, porque ele é muito mais, tá, do que somente o visual. Muito bom mesmo. Aqui temos um dos melhores jogos da história, tá? Ele tem 98 do Metacritics. Sei que muita gente acaba não levando a sério, tá, essas notas, e eu acho que notas, na verdade, não é pra ser levado a sério mesmo. Tem muita gente que dá nota baixa pra jogo e tal, e acaba não sendo verdade, né? E, cara, mas Tony Hawk levar 98 no Metacritic, cara, é verdade. Ele é muito bom mesmo, ele é um dos melhores jogos de esportes, tá, em geral. É um jogo, assim, que, pelo menos na minha opinião, você pode jogar, assim, cara, horas e horas, você não vai sentir o peso passar. É um jogo, assim, que tem muitos personagens, tem o Homem-Aranha pra estar desbloqueando também. Então, assim, ele tem muito conteúdo, é muito legal de estar jogando. Você pode fazer, cara, muita manobra, é muito legal de estar vendo. Tem alguns especiais também, que você pode ver tombo de gente caindo de skate, tá? Tem as manobras certas dos caras, enfim. Tem muito conteúdo bacana pra ver nesse jogo aqui. E, cara, é um jogo que, com certeza, quem jogou tem um carinho muito grande por ele, e não é à toa. Tony Hawk 2, com certeza, é o melhor jogo de skate já feito, e é um dos melhores jogos de esporte já feito. Então, cara, vale mesmo você estar jogando esse jogo. Jogue. Aqui temos NBA 2K2. Também, esse aqui faz parte daquele pacote de jogos de esportes da SEGA, tá? É um jogo de basquete, mas ele também é muito bem avaliado, é muito bom, tá? Eu, na verdade, joguei pouco esse aqui, então eu não consigo falar tão bem dele, mas o pouco que eu joguei, cara, eu gostei, tá? Eu imagino que pra época ele tenha sido bem melhor. Talvez ele não envelheceu tão bem com o tempo, mas eu tenho certeza que pensando mais ou menos com o que você tem, ou você tinha, na verdade, né, lá por volta de 2000, 2001, 2002, se você pensar mais ou menos com aquela mentalidade e jogar hoje em dia, talvez você consiga aproveitar melhor esse jogo, mas, cara, vale a pena dar uma jogada nele, porque pelo pouco que eu joguei, eu posso tá recomendando sim, tá? NBA 2K2. Aqui temos Fatal Fury, Mark of the Wolves. É um jogo também produzido pela SNK. E é um jogo do Fatal Fury, né? Pra quem conhece também, um dos lutadores aqui faz participação no The King of Fighters. A maioria dos lutadores que estão aqui não fazem parte, tá? Porque esse aqui é como se fosse tipo uma nova geração, tá? Não tem os lutadores clássicos do Fatal Fury. Mas tem, se eu não me engano, acho que é só o Terry que tá aqui, que faz parte, tá, dos lutadores clássicos. Mas é um excelente jogo de luta, cara. Apesar de não ter, assim, lutadores muito conhecidos, mas é um excelente jogo de luta e eu recomendo pra todo mundo, jogue mesmo. Esse daqui é um dos melhores arcades da SEGA, tá? A SEGA nos anos 90 lançava, assim, arcades sensacionais, cara, e Crazy Taxi é mais um deles também. O port feito pra Dreamcast é excelente, tá? A trilha sonora dele também é outra coisa assim que combina muito com o jogo. É um jogo muito frenético. Você pode até pensar, talvez, se você nunca jogou, tá, Crazy Taxi, você pode pensar que é uma premissa um pouco estranha, tá, de você é um motorista de táxi e você tem que entregar os passageiros nos seus destinos. Mas, cara, é muito frenético, você passa, assim, você atropela todo mundo, você passa por cima de outros carros, você corre contra o tempo.
e é muito legal mesmo de estar jogando. Tem alguns bônus interessantes também. É um port de arcade da SEGA, assim, incrível, muito bom mesmo. E é um daqueles tipos de jogos também, você pode jogar assim uma tarde inteira e você não sente o peso, cara. Crazy Taxi é excelente. Aqui temos Crazy Taxi 2, tá? Também lançado para Dreamcast. É mais Crazy Taxi, tá? Você passa em uma outra cidade do que era no 1. E, cara, não tem muito o que falar mesmo. Ele continua tão bom quanto o primeiro. Ainda prefiro o primeiro, tá? Mas esse aqui também, assim, segue a mesma ideia do primeiro game. E é excelente também, vale muito a pena. Bom, aqui temos South Park Rally. Esse aqui também, tá? Na época, South Park estava fazendo muito sucesso. Talvez South Park seja um dos desenhos que dá pra marcar, tá? Os anos 90. E pelo sucesso que a série fez, é óbvio que eles iam lançar jogos pra ele. South Park Rally foi uma tentativa de pegar um público ali que gostava de Mario Kart, algo assim, tal, jogos de corrida. Não deu tão certo, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu fico ali entre o meio termo. Sei que ele não é um jogo assim tão bom, mas também vejo a galera criticando muito esse jogo por ele ser confuso e tal. Você tem que dar uma chance pra ele. Sei que de começo pode parecer um pouco forçado e tal, mas depois você vai pegando o jeito, ele não é tão ruim assim quanto parece, tá? South Park Rally, como eu já tinha comentado, South Park era uma série que estava fazendo muito sucesso e eles iam lançar jogos sim, tá? Então esse daqui é um daqueles tipos de jogo que eles tentaram pegar um mercado. Acredito que tenha conseguido, tá? Porque eles lançaram outros jogos depois também. E, cara, vale a pena. É South Park, né? Aqui temos Street Fighter 3 Third Strike. Ainda não é o meu jogo preferido, tá? De luta, pelo menos para Dreamcast. Mas, cara, esse daqui é um jogo excelente demais. Eu fico bobo de ver a animação que esse jogo tem. Pra quem não sabe, tá? Esse jogo aqui tem muitos quadros de animação por segundo. Então, assim, quando você consegue ver, por exemplo, alguém dando um soco no personagem, você consegue ver exatamente, sabe, o braço sendo afastado, indo pra cara da pessoa, ou, sei lá, em qualquer lugar. Você consegue ver o outro personagem caindo, você consegue ver ele levantando. Então, tipo assim, se você pegar outros jogos, você vê que a animação deles são um pouco pior. Então você vê que, tipo assim, pro cara levar um soco e cair no chão, tem uns 4 quadros, mais ou menos, ou até menos. E nesse daqui, cara, você consegue ver, assim, uma animação incrível, tá? A Capcom, tenho certeza que ela se superou, tá fazendo esse jogo aqui. Muita gente acaba não gostando de Street Fighter 3, o Third Strike, porque não tem os personagens clássicos da série, tá? Nessa versão eles conseguiram adicionar, tá, alguns personagens clássicos, então você tem o Ryu, você tem o Ken, você tem a Chun-Li aqui também, tem alguns outros personagens, tá? Inclusive tem algum brasileiro aqui também, então se eu não me engano, você consegue lutar em Santos, então é uma curiosidade bacana, tá? Pra quem não sabe, tem um personagem brasileiro aqui e um estágio de luta em Santos, então dá pra jogar Street Fighter no Brasil de novo. É um jogo, assim, excelente, vale muito a pena, tá? Se você não conhece o terceiro jogo da série, cara, dá uma chance, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito. Aqui temos Skies of Arcadia, um dos poucos jogos de RPG, tá? Pra Dreamcast, mas, cara, os RPGs que o Dreamcast recebeu são excelentes e esse aqui é mais um deles. É um jogo, assim, pra umas 40, 50 horas de duração. Talvez até um pouco mais, tá? Depende muito... RPG, na verdade, depende muito da forma que você leva, né? Enfim, mas muitas horas de jogatina garantida. É um RPG que te prende, é muito legal de jogar. E aquela coisa, né? Você tem um Dreamcast e gosta de RPGs, cara, dá uma chance pra esse daqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui temos Sonic Adventure 2, um dos jogos de Sonic, tá? Pra Dreamcast. E esse daqui eu prefiro mais do que o primeiro. E esse aqui eu tenho uma história pra tá contando dele, inclusive. Que esse daqui foi o jogo que me fez matar a minha primeira aula na vida. Tá? Na época lançou esse jogo e tinha uma locadora aqui perto de casa, tá? E tinha Sonic 2. E aí eu fui lá jogar e tal. E eu perdi a noção de hora, cara, pra você ter uma noção. Eu perdi e isso tava eu e mais um amigo e a gente ficou assim uma tarde inteira jogando de uniforme, de mochila nas costas. A gente ficou o dia inteiro jogando Sonic Adventure 2 porque, cara, era muito legal. Principalmente o modo de versus dele. Cara, é muito, muito divertido você estar jogando ali corrida, né, pessoa contra pessoa.
E então assim, a primeira vez que eu matei aula foi pra estar jogando Sonic Adventure 2. Então, cara, só tenho a agradecer. Sonic Adventure 2, muito bom. Bom, vocês lembram que eu tinha comentado também que eu ia tá falando do jogo de luta que eu mais gosto, né? No caso, é esse daqui, que é o Street Fighter Alpha 3. Cara, eu gosto muito da série Alpha de Street Fighter. Eu acho a animação também, os modelos dos personagens muito legais, tá? E ele tem assim um sistema de batalha muito bacana. Eu acho que o sistema de batalha dele, do Street Fighter 3, o Third Strike, é ainda um pouco melhor do que esse daqui. Mas eu ainda prefiro esse, tá? Esse daqui também ele tem um modo que pelo menos eu nunca vi em outro lugar, tá? Que você pode jogar você e seu amigo contra a máquina, ou seja, dá pra você fazer a campanha do jogo jogando em 3 personagens. É um pouco esquisito de estar falando, mas jogando é super bacana. E se você for jogar, tá, nessa dificuldade assim, coloque a dificuldade mais alta, coloque, né, 2 players, você e seu amigo e tal, e tente jogar contra a máquina. Não vai ser tão fácil quanto parece, mas, enfim, dá pra tá fechando, porque como é fichas infinitas, então você acaba fechando o jogo. Mas esse jogo aqui, cara, é incrível, sensacional, muito bom mesmo, e vale muito a pena. Se você não conhece essa série Alpha de Street Fighter, cara, jogue, vale a pena mesmo. Aqui temos Evolution, tá? Mais um RPG pra Dreamcast. Esse daqui, infelizmente eu não posso falar muito dele porque eu conheço pouco demais. O único RPG assim, acho que do Dreamcast que eu ainda não peguei pra jogar mesmo. Acho que algum dia ainda vou dar uma chance pra ele. Pelo que eu vi, tá? Parece ser interessante. Tá na minha lista de RPGs pra jogar algum dia. E acho que em breve eu acabo dando uma chance pra ele. Bom, aqui temos Dino Crisis, tá? Pra quem não sabe, Dino Crisis foi feito pela mesma equipe que fez Resident Evil, então você pode ter certeza que você vai encontrar um jogo de terror bem bacana aqui, tá? Ele se passa assim com dinossauros, e você pode até pensar que talvez dinossauro não seja assustador, cara. É sim, te convido pra estar jogando esse jogo, é muito bacana. Pra quem não sabe, tá? Ele tem um easter egg dentro do Resident Evil 3. Se você jogou, tá, Resident Evil 3, você vai lembrar dessa cena, que é quando a Jill ela é infectada, tá? E ela tem que ficar de repouso, e aí você joga com o Carlos. O Carlos vai pegar a vacina pra ela lá no laboratório, lá no hospital. Bem na entrada ali, tá, do hospital, na primeira sala que você entra ali, que é a parte da recepção, você consegue estar vasculhando ali e você vai achar um cartaz de Dino Crisis falando do lançamento dele. Então é uma curiosidade bacana, tá? Dino Crisis, no geral, cara, ele é um jogo bem completo, bem interessante. Se você gosta de jogos de terror, esse sim é uma boa pedida, tá? Infelizmente o 2 não saiu pra Dreamcast, mas você tem um pra se divertir bastante aqui e eu tenho certeza que você vai gostar, Dino Crisis. Aqui eu tenho Jet Green Radio, ou mais conhecido como Jet Set Radio, que, cara, é um dos jogos mais originais que o Dreamcast tem, com certeza. Ele é um jogo que se passa em Tóquio, tá? Entre gangues de pichadores. O que acontece? O seu objetivo aqui dentro do jogo, tá? Fase por fase, você tem que pichar uma determinada área, você tem, na verdade, que cobrir pichações dos seus adversários. Aí você tem um tempo para estar fazendo isso, e o mais bacana, cara, é que o jogo ele leva a pichação muito a sério. Então, depois de você pichar 2, 3 paredes, a polícia começa a vir atrás de você. Depois de você pichar umas 3, 4, 5 paredes depois, começa a vir carros de polícia. Depois começa a vir o exército. Aí começa... Mano, todo mundo começa a querer te matar nesse jogo aqui, depois que você picha, sei lá, umas 10 paredes. Mas é muito engraçado. Você pode pichar a cara do policial, né, do detetive que tenta te pegar. Você tenta... Você pode também, no caso, tá pichando a cara dos seus adversários. E é um jogo assim, como eu disse, é um dos mais originais de Dreamcast lançado com certeza, cara. É um jogo muito bacana. É um jogo que você não vai achar assim, nada parecido com ele, eu tenho certeza. Infelizmente, tá, a continuação dele não saiu para Dreamcast, saiu para Xbox. A SEGA, depois nessa época, ela acabou saindo dos mercados de console, né? E ela virou somente uma publicadora de jogos. E ela lançou a sequência pro Xbox. Então, se você
quer jogar um jogo muito diferente e um jogo muito bom ainda de Dreamcast, joga esse jogo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Me faltam ainda 2 jogos para estar mostrando para vocês, tá? E esses 2 jogos, infelizmente, eu só tenho os discos, tá? Não tenho a caixa, não tenho manual, não tenho nada deles. Mas são 2 jogos que eu gosto bastante na minha coleção. Esse daqui, principalmente, é um jogo que eu achei que eu nunca ia ter, tá? Porque é bem difícil de estar achando ele. E eu consegui achar ele em bom estado ainda. Consegui achar apenas os discos. Pra mim, tá? Eu já tô muito feliz, porque é uma forma, tipo, original de estar jogando esse jogo aqui. E ele ainda é um dos poucos jogos que é exclusivo, de fato, para Dreamcast, tá? Ele não foi lançado em nenhuma outra plataforma. Então a forma de estar jogando ele é no Dreamcast ou no emulador, você não joga de outra forma. É um jogo interessante, tá? É o D2, é uma sequência direta, tá? Do D, que foi lançado também para outros consoles. Cara, é um jogo bem legal, ele é um survival horror, tá? Você joga com a Laura, que é uma protagonista que eles estavam tentando fixar na época. Não deu tão certo, tá? Porque, infelizmente, o jogo não vendeu tão bem assim, tá? A série, enfim, acabou já no segundo jogo. Mas é um jogo, assim, que vale muito a pena tá jogando sim, tá? Como é um jogo um pouco difícil de estar conseguindo achar, se você puder estar baixando ele no emulador para estar jogando, dá uma chance porque é bem bacana. Ele é um pouco extenso às vezes, tá? Às vezes ele fica um pouco, assim, repetitivo. Mas, no geral, é um bom título que dá pra te surpreender. Se você gosta principalmente de jogos de terror, você gosta daquela ideia ali de suspense e tal, cara, é bem legal e eu recomendo bastante. D2 para Dreamcast. O último jogo que eu tenho aqui, tá, é o Shenmue. Shenmue, muita gente que jogou Dreamcast conhece esse jogo, tá? É um dos responsáveis, tá, pela SEGA hoje em dia não estar mais nos mercados de console. Eles gastaram muito dinheiro para poder estar fazendo esse jogo aqui. O jogo, ele foi um dos mais vendidos do Dreamcast, mas assim, pra SEGA conseguir ter algum lucro com esse jogo, eles tinham que ter vendido, assim, 2 vezes mais do que vendeu, sabe? Então, basicamente, cada dono de Dreamcast tinha que ter 2 cópias de Shenmue para eles conseguirem ter algum lucro, sabe? Esse jogo aqui custou dinheiro demais pra SEGA, mas pra quem conhece, pra quem já jogou, sabe que é um jogo excelente. Não tem nada parecido com Shenmue na sua época. Ele foi lançado no final de 99 no Japão, tá? Chegou aqui para a América mais ou menos pouco tempo depois. Muita gente não sabe, mas existe uma versão de Shenmue aqui, foi lançada no Brasil, tá? Pela Tectoy. É a versão, pelo menos que eu conheço, mais rara de Shenmue, é a nacional brasileira. Se você tem a versão de Shenmue brasileira, sabe que você tenha uma pequena mina de tesouro na mão, sabe? Cara, esse jogo aqui é fantástico, é um daqueles tipos de jogos que marcam gerações, é uma experiência mesmo. Consoles, videogames, em geral, cara, eu acho que são experiências, sabe? É muito bacana você tá jogando esses jogos, descobrindo. Eu não sei se era somente na época e tal, mas você tinha aquela coisa de descobrir, sabe? Como você não tinha internet, às vezes você só descobria certas coisas por amigos, né? Você tinha que esperar, talvez ir para a escola, talvez ir para algum outro lugar para poder conseguir estar tendo algum tipo de informação, para poder estar progredindo em algum jogo. Esses jogos aqui, cara, eles têm disso. Muitas vezes você vai acabar ficando preso em algum lugar, mas não porque o jogo é quebrado, é porque você deixou passar alguma coisa. Então é um daqueles tipos de jogos que, cara, é muito gostoso de você quebrar a cabeça para poder estar jogando ele. Muito bacana mesmo, tá? Esse daqui é o meu último jogo que eu tenho de Dreamcast para poder estar mostrando. Algum dia eu vou poder estar fazendo alguma capinha para ele, tá? Eu acho que eles merecem, tá? Shenmue e o D2 merecem uma capinha para poder estar bem conservados. E eu adoro esse jogo, cara, não tenho muito o que falar mesmo. Tem o Shenmue 2 também para Dreamcast, tá? Não tenho aqui em casa, mas é um excelente jogo também. Eu já acabei jogando pelo próprio Xbox, tá? Que ele foi lançado também por Xbox, então eu acabei jogando por lá. E Shenmue 1, cara, é um jogo assim, se você ainda não jogou Shenmue, você tem Dreamcast e ainda não jogou, ou de duas, né? De duas uma. Ou esse jogo não é feito pra você, ou você tá perdendo um tesouro, cara. Sei que Shenmue não é feito pra todo mundo porque ele é bem parado, tá? Ele não tem uma gameplay assim frenética, então ele é muito suspense, ele é muito parado e tal.
mas a história com certeza ela é o ponto forte dele, tá? A história e a exploração desse jogo, cara, é simplesmente magnífico. Você pensar no final que nos anos 90 os caras conseguiram fazer algum jogo, sabe, parecido com o GTA, mas mais voltado assim pro Japão, né? Porque o jogo se passa totalmente assim num bairro japonês. Então, cara, é uma coisa assim muito legal mesmo de jogar. É uma das peças únicas do Dreamcast. E se você puder estar jogando e você ainda não jogou, dá uma chance. Depois volta aqui nesse vídeo, comenta aí embaixo pra ver pra gente saber, né, se é que você gosta ou não. Se Shenmue é um jogo que você gostou ou não. Porque, que nem eu comentei, não é pra todo mundo, tá? Mas se você deu uma chance pra ele, eu tenho certeza que coisas boas você vai ter pra falar dele depois. Bom, agora eu gostaria de estar agradecendo você, tá? Que assistiu esse vídeo inteiro. Espero que esse vídeo tenha trazido boas memórias pra você, tá? Se você teve o Dreamcast quando criança, ou adolescente, ou adulto mesmo, tá? Espero que você tenha tido boas memórias com ele. Cara, é um console que eu tenho um carinho muito grande. Sempre vou ter um carinho grande pra ele. Como eu já comentei, tá? Ele é um videogame assim que talvez me fez realmente gostar de consoles e jogos. Ele tem um lugar especial no meu coração. É um console assim com jogos fantásticos, excelentes. Eu gosto de sempre estar comentando com as pessoas sobre o Dreamcast, porque eu sei que ele é muito bacana. Ele tem uma comunidade assim apaixonada por ele, tá? Muita gente gostaria de ter um Dreamcast 2, alguma coisa assim algum dia. Não vai acontecer, tá? A SEGA ela não vai conseguir voltar para o mercado de consoles, tá? Desculpa cortar esse sonho seu, mas já fico feliz por ter o Dreamcast porque ele é excelente, cara. E muito obrigado, tá? Novamente você que assistiu até aqui. Dreamcast esse ano ele tá fazendo 20 anos, mas eu tenho certeza que pra mim, pra você, ele vai fazer 40, 50 e a gente ainda vai estar jogando ele, tá? Muito obrigado novamente e a gente se vê por aí. Tchau!